Boa noite, estamos ao vivo com mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos a entrevista com a advogada Karina Carvalho, doutora Karina Carvalho, que é dos espaçosjurídicos.com.br, vai estar conversando aqui com a gente sobre a isenção do imposto de renda. Uma boa noite a todos vocês. Estamos iniciando o programa e vamos chamar a doutora Karina para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar conversando com a doutora Karina Carvalho, advogada, conversando com a gente sobre isenção de imposto de renda. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui no Bate-Papo Legal dos estúdios do Espaços Jurídicos. Uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Espero aí estar esclarecendo algumas dúvidas aí sobre essa questão da isenção do imposto de renda e do próprio imposto de renda mesmo, né? E estamos aí, vamos lá. E a gente começa, então, falando quem é que tem direito à isenção do imposto de renda, doutora? Então, né, a isenção ali, na verdade, ela é um rol taxativo, né? Então, nós temos ali, primeiro nós temos uma faixa de salário, né? Uma faixa de recebimentos que concede a isenção. Depois eu vou falar um pouquinho dos valores ali, tá? E depois também nós temos ali para os aposentados e pensionistas um rol de doenças, né? Onde as pessoas que são acometidas por aquelas enfermidades ali, enfim, aquelas devidamente comprovados, né? Com os atestados e com os laudos, passam a ter direito, sim, ali à isenção do imposto de renda. Não só os aposentados, mas qualquer pessoa Sim. que tenha essas doenças, né? Dentro da faixa ali, tá? Nós temos aqui para 2023, anualmente, tá? Que a pessoa receba ali até 24.700 e alguma coisinha ali. Esses aí já estão automaticamente isentos, tá? Para aposentados e pensionistas, né? Que estão acometidos pelas doenças lá que estão no rol ali da lei, devidamente comprovado, sim, eles teriam direito à isenção do imposto de renda. Mas, na verdade, é um processo burocrático, né? Essa questão da isenção. Primeiro, porque deve ser bem comprovado ali, a pessoa deve ter laudo e o atestado. E depois também se submete ali a uma perícia ali junto ao seu ente, né? Para que fique comprovado. Em ficando comprovado ali num processo administrativo, né? A pessoa pode vir também a ter direito à restituição sobre os períodos desde quando foi acometido pela doença, né? Quando fica devidamente comprovado, como dali para frente também. E com os valores para esse ano, houve alguma alteração dos anteriores? Sim, na verdade, assim, ó, nós temos ali atendimentos até R$ 1.903 mensais, tá? E daria 24.751 anual, tá? Nós tivemos ali uma modificação para 2024, tá? Que veio ali o valor de 2.112 mês, tá? Até daria ali também um pouquinho a mais. Só que esses valores, na verdade, eles começam a valer a partir de maio. Então, como a gente sempre fala de um exercício anterior, né? Então, assim, para quem está declarando ainda e para o ano passado, seria aqueles valores anteriores, porque esses valores novos, eles teriam vigência mais para o ano que vem, quando declara o exercício anterior, né? Aí entraria essa alteração de valores, né? Exatamente. Só para a próxima declaração. Isto. E o trabalhador que é isento, ele precisa fazer a declaração?
Na verdade, assim, ele não tem uma obrigação, né, de fazer a declaração, mas é indicado, sim, ele fazer essa declaração, né? Porque a declaração do imposto de renda, ela só vem a somar ali na vida de quem declara, né? Tanto com relação a dados, né? Em que pese ter valores isentos, né? É uma forma também de comprovar a sua renda. Então, é indicado, sim, que a pessoa, sim, mesmo isenta, declare, né? Seria um dos benefícios que para o cidadão, então, no caso. Exatamente. E tem outros benefícios que seria importante Sim, para o uh, cidadão? os benefícios, os principais benefícios é a situação fiscal ali como um todo, né? Por quê? Porque existe também uma conexão ali na Receita Federal de atualização de dados, né? Toda vez que a gente declara, a gente acaba por atualizar ali todo um contexto dentro da Receita Federal, onde passa os teus dados, digamos assim, por uma atualização anual, né? E aí e isso aí te move de uma forma benéfica aí dentro do sistema. Por quê? Porque tu comprova uma renda, tu tem um cadastro atualizado sobre questões de endereço, né? Então, assim, é uma série de benefícios que tu pode comprovar se tu vai fazer um empréstimo, um concurso, tu tá sempre ali bem atualizado, né? Então, é indicado, sim, quem é isento não é obrigado, mas é indicado, sim, que se declare da mesma forma, né? E o prazo vai até o dia 31 de maio, né, para as É, pessoas que ainda não fez, né, a exata, declaração? exatamente. Esse ano, a declaração do imposto de renda veio com algumas mudanças ali sutis, né? Uma delas foi o prazo da declaração, né? Que antes era abril, agora passou para maio, né? Então, assim, deu mais um mês ali de fôlego, porque o bom brasileiro sempre gosta de deixar ali para a última hora, né? Com Então, certeza. aí teve mais essa flexibilidade aí de mais 30 dias para o pessoal se preparar aí para entregar a sua declaração. Teve também algumas outras questões ali em nível de sistema, né? Porque, assim, a cada ano que passa, a Receita Federal vem, digamos ali, atualizando o seu sistema e conectando cada vez mais, cruzando, né? A gente fala assim, cruzando informações, né? Uma das modificações esse ano foi a possibilidade de tu já baixar, tipo, quem já tem lá o seu cadastro, tudo, antes tu tinha que preencher tudo de novo, né? E hoje já vem baixado ali uma declaração, digamos assim, pré-preenchida com alguma coisa que tu altere ali só exatamente o que for necessário mesmo, ou a tua relação ali que acabou por mudar naquele ano. Essas são as mudanças principais que houve em Isso 2023? são essas as mudanças principais. E no caso dos aposentados, tem algum valor específico que eles começam a fazer a declaração, É, que já é descontado o imposto de renda? sim, o valor é aquele ali, né? O anual, aquele mencionado ali. O 24.403 ali, válido para 2022, lá para o exercício de 2022. Esse é o valor, digamos, quem recebe a partir desse valor ali, aposentado, já vai descontando lá dentro das faixas ali que tem umas alíquotas, né? Que aí são por faixas salariais. Mas quem recebe menos do que isso não é descontado, né? E quem recebe mais, aí passa a ser descontado. Quem é aposentado e tem uma das doenças ali do rol da lei, né? Que eu até vou falar algumas doenças aqui só para ficar, porque eu acredito que vai ser gravado, né? E daí depois o pessoal também pode rever. Mas aí, assim, ó, rol taxativo, que a gente diz, tá? Que são as doenças ali que estão na lei. Então, AIDS, câncer, cardiopatia grave,
né? Essas são algumas das doenças ali que dão direito à isenção, tá? Então, como eu estava falando, esses valores ali, tá? 24.403, quem recebe até esse valor aí tá isento. Quem recebe mais começa a ser descontado ali, digamos, numa faixa etária ali que tem as alíquotas, né? Que tem os percentuais. E aí, para quem é acometido dessas doenças, né? Teria que, de fato, ali comprovar a sua patologia através de laudo, de atestado, identificar o ente, fazer o processo administrativo, para aí sim ali pedir a sua isenção, né? E é importante sempre procurar um profissional que tenha experiência na área, né, doutora? E essa parte é fundamental, né? Até porque a gente recebe ali no escritório, muitas vezes, pessoas, né, que tentam fazer os seus pedidos de forma individual e acaba dando por indeferido, né? Até porque, às vezes, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a saúde dos documentos que são apresentados. Então, quando tu é acompanhado por um profissional, ele te orienta até mesmo como os requisitos que o atestado tem que ter, como o teu ente vê esse atestado, né? Como ele aceita, porque muitas vezes o segurado vai lá, pede um atestado de qualquer jeito, e aí ele não tem todos os requisitos e acaba sendo indeferido mesmo o seu pedido por um déficit nos documentos, né? A verdade é essa. E aí, quando ele consulta um profissional, o profissional já vai orientando ele, já vai pegando esses documentos com mais qualidade, né? Já vai enxutando, assim, o processo. Com certeza. E, doutora, se fala muito em malha fina. Eu gostaria de que a senhora falasse resumidamente para as pessoas entenderem o que é a malha fina e o que acontece, né, para quem cai na malha fina. A malha fina aí é o que todo mundo tem medo, né? De cair na malha fina aí, porque aí é como se o governo ali descobrisse algo que não, que está incoerente ali com as tuas declarações, com o que tu recebe, né? Então, a malha fina passa a ser realmente a identificação na cruza de dados, né? Porque o governo, na verdade, ele tem muitos dados sobre o CPF das pessoas, né? Então, por exemplo, assim, se você faz uma declaração onde ele identifica que tu declarou muito pouco e tu gastou muito mais, né? Então, isso passa a ser uma incongruência para ele, né? Porque ele, como que ela gasta tanto se ela não ganha? Tem alguma coisa errada, né? E aí a gente chama, caiu na malha fina. Por quê? Porque tu passa digamos assim, a dever primeiro é aberto, claro, um processo administrativo, né? Onde se pede a explicação ali para o contribuinte, é dada a oportunidade para ele esclarecer, né? Normalmente é sobre algum fato ou alguma coisa. E aí corre todo um processo administrativo para chegar lá no fim e a Receita Federal julgar, né? Se de fato você não contribuiu ou você sonegou alguma coisa, e aí também tu vai ser inscrita numa dívida, tu vai ter que pagar, tem multas, né? Tem penalidades ali para o teu CPF, né? Não raras vezes que a gente vê que a gente vai fazer uma consulta ali de um CPF, alguma coisa, e aí já dá uma pendência lá na Receita Federal, né? Claro que isso não significa que já é a malha fina, né? Porque a malha fina, normalmente, ela é relacionada à incongruência nos valores. Mas algum problema na Receita Federal, às vezes até mesmo um cadastro, alguma coisa, né? Então a malha fina é isso, né? Na verdade, é quando o governo identifica alguma incongruência, alguma coisa ali, e que ele passa a notificar o contribuinte para que ele explique sobre determinada transação financeira, determinado alguma coisa que ele vai ter que se explicar. Ninguém quer passar por E isso.
E, doutora, qual o valor, mais ou menos, que uma pessoa física pode ter no máximo na poupança para que não tenha valor antes de declarar? Existe algum valor ou mesmo um valor baixo ela é obrigada a declarar? É, a poupança ali, na verdade, ela é isenta, né? Mas assim, ó, o que se tem aí na média, e até em termos de eu já falo assim, em termos de penhora, né? Porque assim, no Brasil, a gente não vai preso por dívida, né? Mas assim, sonegação e outras coisas são outros crimes. Mas assim, valores isentos de penhora, né? Porque normalmente quem tem problemas ali com a Receita Federal, cuida muito do seu patrimônio, né? Porque assim, quem deve, quem devedor que não tem patrimônio não se preocupa muito. Agora, devedor que tem patrimônio tem que se preocupar sim. E não só por uma dívida da Receita Federal, mas qualquer dívida que pode vir a uma penhora de um veículo, de alguma coisa. Então, nós temos ali 40 salários mínimos, né? Que a lei torna impenhorável, né? Então, seria esse o valor ali, digamos, que a pessoa poderia ter de uma forma descansada para não ficar ali numa sujeito a uma penhora, né? Mas é isso aí, é esse valor aí, mais ou menos. Mas as cadernetas de poupança não são livres de. São isentas, né? Elas não tributam ali. E no caso, o que acontece quando a pessoa não faz a declaração de renda? Quando não faz, e tu diz e ela é isenta? Não. Ah, Se não. a pessoa Aí esqueceu, não fez, acontece, quais são na verdade, assim, as causas? no mínimo ali ela vai ter uma multa, né? Ela pode apresentar a declaração tardiamente, é aconselhável que ela apresente, né? Já pagando a multa e regularizando ali a situação junto com a Receita Federal, né? No caso, é indicados os contadores que fazem as declarações de imposto de renda. Esse é o profissional, digamos assim, adequado e habilitado que ele entende ali, digamos, de todo o escopo do que deve ser feito para regularizar essa situação junto à Receita Federal, né? O advogado, ele trabalha junto ali com o contador quando ele identifica, por exemplo, que, por exemplo, necessita da isenção, né, para fazer o processo de isenção, para fazer um processo de restituição quando negado pela Receita, né? Porque isso tudo pode tramitar de forma administrativa, né? Que a gente chama o processo administrativo primeiro e depois o judicial. Se bem que não é obrigado, digamos, tu a fazer o processo administrativo, né? Tu pode ir para o judicial. Mas é aconselhável, sim, que se faça o processo administrativo de forma adequada ali com um profissional que acompanhe, até para que depois, quando tu chegar na justiça lá, esse processo não apresentar, digamos ali, muitas falhas e até mesmo ser anulado, né? Então, para quem recebe uma herança ou uma doação, ela tem que declarar, ela já é descontado esse imposto de renda dessa herança e dessa doação, ou existe um prazo para que isso aconteça? E tem um prazo, né? Tem um prazo do inventário ali, que se eu não me engano, agora é uns 60 ou 90 dias, eu não quero dar esse prazo. Existe um prazo, sim, para entrar com o inventário. Quando a pessoa recebe, aí tem que ver, porque tem título gratuito, tem título oneroso, e a questão da tributação, ela varia muito de cidade para cidade, de município, de bens, né? Mas quando a gente faz essa transmissão, ali já está incluído alguns impostos, né? E aí, quando a pessoa incorpora aquilo ao patrimônio dela, sim, ela passa a declarar, sim, também, né? Mas em termos de valores, né, isso tem uma variação muito grande, porque depende do bem, depende da cidade, depende, é uma série de fatores, né?
Tá certo. E nós temos as perguntas dos internautas que enviaram pelos e-mails e pelas redes sociais também. E a gente tem a pergunta da Samanta Farias, de Goiás. Ela pergunta: o que eu tenho que fazer para provar que não tenho renda para declarar? Bom, no caso, tá, se ela não tem nenhuma renda, ela não vai declarar, porque ela não há meios do governo pegar ela. Mas ela pode também dar uma contatada com algum contador, né? E verificar direitinho essa situação, porque assim, ó, a princípio não há como pegar ela, porque o CPF dela não gera renda, tá? Mas ela conversando, ela vai declarar zerado, né? Eu acredito que ela não declararia nada mesmo, né? O que se indica é que se declare para pessoas, por exemplo, né? Pessoas que recebem pensões de natureza indenizatória, né? O que nós temos aí? Nós temos pensionistas, vamos dar um exemplo, né? Uma pensionista de filha de um policial civil que foi morto em trabalho, tá? Essas pensões, elas são chamadas de cunho indenizatório, tá? Ela recebe aquela pensão ali para o resto da vida dela, a título de indenização, tá? Essa indenização é como se o governo dissesse, né, que ela perdeu um ente querido na guerra, porque o Estado, né, a força policial ali, os caras estão sempre em guerra, né? Tanto que perdeu a vida. Então, essas pensões, elas têm natureza indenizatória porque ela vem indenizar a família que perdeu seu ente querido. Normalmente, essas pensões, elas são isentas de imposto de renda, tá? Independente do valor ali, bom, até porque são pensões pomposas. Mas não isenta a pessoa de declarar, né? Por quê? Porque ela deve declarar o quanto ela recebe, né? Só que aquela declaração, como tem cunho indenizatório, acaba que ela fica isenta, né? Ela é isenta. Então, principalmente nesses tipos de pensões, né, que a gente fala, porque daí a pessoa pensa assim, eu recebo uma pensão de cunho indenizatório, a minha pensão ela é isenta, eu não preciso declarar. Só que amanhã ou depois pode sim o governo vir identificar, né, que ela recebe aqueles valores pelo CPF dela, que inclusive está numa folha de pagamento, mas não identificar que é uma pensão de cunho indenizatório e que ela teria isenção sobre aquilo. E aí daí vai abrir um processo administrativo até ela, né? Então, já seria mais interessante, sim, ela já declarar que ela é isenta, né? E isso para ela também corrobora, por quê? Porque ela fica com uma renda onde ela pode, né? Para conseguir crédito, é nos bancos, é o cadastro, né? Uma série de coisas ali que a declaração ela só vem a somar, digamos, na vida ali do contribuinte que gosta de ter a sua vida ali corretinha, né? Verdade. Tudo certo. E a gente tem a pergunta do Lucas Almeida, que é de Santa Catarina. Ele fala: eu trabalho como freelance e a minha renda não chega a R$ 500 por mês. Eu preciso fazer a declaração? Como eu falei, né? Não, ele não é obrigado a fazer, tá? Mas se ele quiser, né, ter um documento ali para declarar, né? Porque assim, ó, todo freelancer, a pessoa que trabalha ali de forma autônoma, então ela sabe que muitas vezes tem dificuldade ali de acesso ao crédito, né? Porque às vezes quer comprar alguma coisa e daí os documentos, comprovante de renda, residência né? E aí acaba que nunca tem esse documento. Então é aquela indicação, né? Dar uma conversadinha ali com o seu contador, explicar que mesmo que ganhe, que sabe que é isento, né? Mas que gostaria de produzir ali algum documento de forma legal para
obter esse comprovante de renda, né? Porque aí é uma forma até de tu trabalhar o teu crédito, trabalhar as tuas relações financeiras. E o Fernando Fonseca, de São Roque, São Paulo, ele fala que ele sempre declarou o imposto de renda, sempre pagou o IR, mas em 2021 ele fechou a empresa dele. Ele quer saber se é necessário ele fazer uma declaração, porque ele fechou e, no momento, ele está desempregado. Uhum. Ele perdeu tudo, ele termina assim. Ó, lamento a situação, né? Efeito da pandemia, né, doutora? Nossa, foi uma quebradeira total, né? E ele não tá sozinho. Muitas pessoas quebraram aí, a gente sabe, né? Que agora que a coisa vem retomando. Mas assim, ó, temos duas coisas distintas aí, né? Que as pessoas têm que, digamos assim, se atentar. O CNPJ, ele é separado do CPF, tá? Então, assim, quando ele fala que ele tem uma empresa e que ele fechou, tá? Presume-se que ele tinha um contador, né? E que esse contador deve ter feito o encerramento da empresa de uma forma legal ali, e inclusive que ele pegue esse comprovante, né? Porque, assim, ó, não raras vezes, quando as pessoas chegam aqui no escritório, né, e dizem assim, ai, doutora, tinha uma empresa lá em 1980, nem sei o que aconteceu com essa empresa. E aí, tipo, anos depois, aí vem né, o INSS saber, tá, mas aqui nós temos um vínculo com essa empresa, que como é que as pessoas nem sabem, aí tem que ir atrás. Então, é muito bom, assim, ter essa situação bem sedimentada, bem finalizada, né? No sentido de ter o encerramento da empresa direitinho, fazer a última declaração, porque se ele encerrou a empresa o ano passado, mesmo que ela não tenha tido lucro ou que ela não teve, ela vai declarar ainda até o encerramento dela, até o último dia de vida dela, né? Terminou ali, finalizou ali, aí ele passa como para o CPF dele de novo, né? Que aí ele vai entrar, digamos, ali na vala comum das pessoas, né? Se ganhar até X por mês, até X por ano, ele não é obrigado a declarar, é indicado que ele declare. Agora, se ganhar mais que isso, ele é obrigado a declarar, porque senão vai cair lá numa malha fina. Então, nesse caso que ele fechou há pouco tempo, seria interessante ele declarar ainda esse ano, né? Mesmo ele Sim, estando desempregado, né? sim, Porque aí sim. ele não tem problemas futuros, né? Exatamente. Declarar, verificar se houve o encerramento da empresa direitinho, declarar, né, o ano passado, mesmo quando não houve movimento, né? E aí, tipo assim, daí ele fecharia, né? Aí ele fecharia com chave de ouro, né? Ou não tanto. E tem a Graciane Prado, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hum. Ela pergunta o seguinte: eu ganho R$ 1.800, sou isenta, mas recebo pensão alimentícia de 2 filhos de pais diferentes. O valor ultrapassa o limite. Nesse caso, eu tenho que declarar e pagar o imposto de renda ou eu consigo o direito da isenção? Não. Eu não estou conseguindo ouvi-la, doutora. Oi. Ah, oi. Oi. Deu? Deu. No caso, ela vai declarar, sim, né? Porque assim, os ex-maridos provavelmente vão declarar ela também, tá? Mas acaba que ela vai ser isenta, né? Porque são pensões, né? Então, ela deve declarar sim, até porque vai. Essa é uma que pode vir a cair numa malha fina se ela não faz nada. Ela recebe todos os valores que praticamente são isentos, né? Mas aí daqui a pouco, se ela não declara, eles declaram ela, e aí naquela cruza de dados, assim, acaba que ela fica superior, né? E aí ela é uma forte candidata, sim, a cair na malha fina se ela acaba não declarando, né?
Porque soma-se tudo, aí ultrapassa o limite e a Exatamente. Receita E vai aí ela cobrar, tem né, que, a ela explicação. tem que explicar para a Receita que ela ganha do salário dela, que ela não entra na faixa, que as pensões é para os filhos, que são pensões alimentícias, né? Daí tudo isso ela tem que explicar. E o Bruno Alguiar, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: eu gostaria de saber qual o valor que eu preciso ter para declarar, pois eu ganhei férias remunerada, acumulada, e ultrapassou o limite. O que eu faço? Como é que é? Ele quer saber o valor. Os valores, pois ele ganhou férias acumulada e Aham. ultrapassou o limite do IR. O que ele tem que fazer? Na verdade, ele tem que declarar o que ele recebeu, né? Porque assim, ó, nós temos ali o que nós temos que pensar sobre o teto, sobre aqueles valores ali, né? Então, assim, nós temos um valor ali anual que é 24.751,74, né? Para o ano de 2022. Passou esse valor, né? Ele vai Já ter vai que descontar. ele vai ter que. E aí ele vai cair nas faixas, né? Nas faixas lá, porque tem. São alíquotas, ele vai aumentando de forma proporcional, né? Então, é indicado que ele consulte o contador, apresente os valores que ganhou, porque a empresa, né, a própria empresa, e aliás, né, quem trabalha com carteira assinada, com vínculo empregatício, né, corre e recebe mais desses valores, então corre um risco maior ainda da Receita cair na tal da malha fina, justamente por quê? Porque a pessoa jurídica, né, a empresa, ela declara o seu empregado, né? Então assim, é mais um motivo que é mais um dado que a Receita tem lá, né? Porque a empresa ela já declarou o empregado, tanto que as empresas elas têm que fornecer para o empregado aquele informe rendimentos. Então, mesmo ele recebendo um valor das férias que foi acumulativa, ele vai pagar o imposto de renda Aí sobre ele esse período. exatamente, daí ele vai estar lá no informe rendimentos dele. Eu sinceramente, não tenho aqui na minha cabeça se as férias acumulativas daria isenção, mas o fato é que ele teria que declarar e aí ver se por ser acumulativo daria isenção ou não, tá? Mas o que ele não pode é não declarar. Tá, ok. E a gente tem a última pergunta, que é do Felipe Moreira, que é de Fortaleza. Ele diz o seguinte: eu perdi o meu emprego há 3 anos. Fui despejado, moro há 2 anos de favor. O dono do imóvel ainda quer receber. A minha dúvida é: eu preciso declarar também as dívidas? Na verdade, ele não tem renda para declarar pelo jeito, né? Ele vai declarar só dívida, né? Dívidas que são declaráveis, né? Que a gente aconselha, aliás, que são necessárias por causa da cruza de dados. Veículos, financiamento de imóveis, né? Aluguéis, gastos com plano de saúde, né? Todas essas empresas, elas fornecem para a gente documentos, né? Que a gente deve abrir uma pastinha. Eu aqui todo ano eu já abro, por exemplo, esse ano eu já tenho aberto o meu ano seguinte. Então, assim, tudo que eu vou adquirindo esse ano, computadores, notas, coisas que são interessantes para a declaração do meu imposto de renda do ano que vem, eu já vou guardando, porque senão depois chega na hora dá aquela correria, né? Então, assim, dependendo do tipo de dívida, né, não se vai declarar, não vai se declarar mesmo. Mas dívida com empréstimo, dívidas bancárias, dívidas com veículos, dívida de financiamento de imóveis, né? Isso tudo sim é declarável.
E, doutora, faltou a gente falar algo assim que seria importante a gente deixar aqui durante essa entrevista sobre ou sobre a declaração, documentos que precisa ser apresentado, ou sobre a isenção. Na verdade, assim, ó, eu vejo mais pela isenção, né? Porque assim, eu tenho o rol taxativo ali, depois até eu posso te mandar para te colocar lá salvo na live Nos ali espaços para jurídicos. que aí fica o rol das doenças ali. Por quê? Porque muita gente, de fato, tem o direito da isenção e não exerce, até porque ou por desconhecimento, ou pelo processo mesmo, né? Tudo, eu sempre falo aqui no meu escritório que a gente brigar com a União não é uma coisa tão fácil, né? A gente está brigando aí com gigantes. Por isso, a saúde dos documentos, né? Laudos bem elaborados, laudos claros, né? Agendamento das perícias, procurar o profissional para fazer o caminho adequado mesmo para a isenção, né? Isso tudo é muito importante e faz lá no final tu ter um sucesso aí desse pleito aí, né? Muitas vezes, eu aqui esse ano, eu consegui uma isenção para uma pessoa que pagava R$ 3.000 no contra-cheque. Então, veja bem, R$ 3.000, né? Que tu tá pagando ali e a pessoa com uma cardiopatia grave é um bom valor, né? Quantas pessoas aí até sobrevivem com esse valor? Imagina tu tá pagando R$ 3.000 numa conta que não que tu tem direito a uma isenção, né? Então, realmente, tem que buscar ali o direito, contratar um profissional e ver se faz jus à isenção para pedir, né? Porque não tem que ficar pagando se a pessoa tem o direito da isenção. E, doutora, me surgiu uma dúvida: todo deficiente físico, ele também é isento? Sim, tem o deficiente, ele tá? Mas tem as faixas ali, tá? Tem que ver, porque assim, a isenção, ela tá associada muito ao que tu ganha também, né? Então tu tem que ter, hoje, ali na plataforma.gov, cada vez mais aquela plataforma ali, eu não sei se eu que trabalho aqui também com o segurado, com o INSS, então a gente vê que cada vez aquela plataforma ela se torna mais importante. Inclusive, ela tem graus de confidencialidade, que dependendo da tua senha, tipo assim, ela vai te dando mais autonomia ali. E muitas vezes o que a gente observa? Que a pessoa ela é deficiente, mas ela não é reconhecida como deficiente. Então, e muitas vezes até sobre uma deficiência visível, que é às vezes um problema degenerativo, por exemplo, na mão, que tu olha visivelmente, tu vê que a pessoa daqui a pouco não tem os dedos, ou a deficiência clara, só que não é reconhecida. Então, assim, não basta ser deficiente, né? Tu tem que ser reconhecido como deficiente perante os órgãos do governo. E como é que tu é reconhecido? Através de laudos, atestados, perícias, né? Porque diz, mas eu sou deficiente, mas tem que ver se o governo te entende como deficiente, né? Porque isso é uma coisa que eu observo aqui. Às vezes as pessoas chegam no meu escritório, tem uma deficiência gritante, uma deficiência ali, e eu vou lá, entro na plataforma e a pessoa não é deficiente ali, né? Então, não surte os efeitos, né? E nesse caso não tem nem como entrar com uma ação, doutora? Na verdade, assim, ó, dependendo da deficiência, não há necessidade de entrar com uma ação, é uma perícia, é um atestado, dependendo da deficiência, né? Como eu falei, porque às vezes tem deficiências que são bem visíveis mesmo, é uma questão deles reconhecerem lá e apertar num botão lá. Inclusive, agora tem uma coisa que eu achei interessante na plataforma, que é um certificado de deficiência que eles dão para quem eles reconhecem como deficiente, né? Esse certificado, ele vem a facilitar a vida das pessoas, porque muitas vezes ela tem direito ao transporte, ela tem direito a várias questões ali,
e só que ela tem que ser reconhecida. Aí ela não precisa andar com aquele atestado, que daí pedem atualização, né? Muitas vezes é um deficiente auditivo, enfim. Aí ela já tem aquele atestado lá da plataforma, que é como se fosse um certificado. Então, é um documento válido, é um documento hábil, que eu achei bem interessante que eles colocaram ali para facilitar mesmo, entendeu? Porque daí, uma vez reconhecido lá, vai para uma perícia lá no INSS, foi reconhecido como deficiente, aí já fica ali, já fica mais fácil, né? A pessoa Fica mais fácil. não tem que ficar toda hora comprovando. Mas isso que tem que ver. Por quê? Porque tem muitos deficientes que não, que eles acham que são reconhecidos lá, só que não são, né? E aí que tem que fazer esse reconhecimento, né? É porque a gente vê muita negação no INSS, né? Às vezes até de deficientes, e geralmente tem que entrar com uma ação contra, né, para poder ganhar. Às vezes a gente tem muitos problemas nesse sentido, né, no Nossa, Brasil. eu aqui eu atuo contra o INSS também, né? E realmente a gente está vivendo uma fase aí muito difícil de benefícios, né? Eu sempre falo, historicamente, o INSS foi muito fraudado. E hoje o sentimento que eu tenho é que os bons pagam pelos ruins, né? Porque quem nunca ouviu lá o vizinho aquele que recebia o benefício e podia trabalhar, ou que recebia o BPC e talvez não tivesse direito. E hoje o que a gente vê que cansa de chegar no meu escritório são pessoas que realmente precisam, realmente são necessitadas, e o INSS simplesmente vira as costas, né? Talvez seja um reflexo disso, né? Porque cada vez mais eles vão apurando os meios de eu não diria, de indeferir, né? De verificar se as pessoas realmente têm a patologia alegada, se aquela patologia realmente ela tem a ver com a atividade, porque muitas vezes também eu recebo no meu escritório, né? Mudando até um pouquinho a pauta, são pessoas que, na verdade, o que a gente percebe? Que elas não estão satisfeitas com o trabalho, e aí gera uma incapacidade, né? Só que assim, a incapacidade dela não é para o trabalho, talvez seja para aquela atividade, ou porque ela não esteja bem com aquilo, mas tudo bem, ela pode trabalhar, ela pode mudar de atividade, né? E aí, nesse sentido que o INSS vem buscando mudar um pouco essa cultura e verificar, até porque as reformas estão aí, eles querem que cada vez a gente trabalhe mais, né? Então, a aposentadoria para a mulher aí já subiu mais 2 anos, né? O homem está aí a 65 anos e não adianta, eles querem que a gente trabalhe, né? Eles não querem aposentar cedo. Com certeza. E, doutora, eu gostaria que deixasse as suas redes sociais, o seu contato, para as pessoas que são de outros estados também entrar pedindo esclarecimentos ou até contratação de serviço, como que eles têm que fazer. Uhum. Bom, eu atuo aqui em Porto Alegre, tá? Tô no bairro Teresópolis aqui. O meu Instagram é @carinacarvalho.adv, né? E eu faço atendimentos, a gente faz atendimento online, porque a pandemia aconteceu uma coisa muito mágica aí com a advocacia, né? Antes tínhamos aí um preconceito, o cliente, Deus o livre, falava num atendimento online, ele era apegado a um atendimento presencial. Hoje a gente consegue fazer praticamente tudo no online, né? Eu canso de marcar com meus clientes também, chamada de vídeo, chamada online, faz todo atendimento, troca de documentos, porque também havia alguns preconceitos no judiciário sobre procurações, sobre documentos. Hoje em dia nós temos plataformas digitais aí que a gente consegue dar assinatura e autenticação e qualidade aos documentos, né? Então a pandemia, na verdade, ela veio assim e deu um empurrão nessa questão digital. Eu atendo em Porto Alegre, atendo de forma presencial aqui na rua Anchieta, 449, sala 203, né? E o meu telefone é o 51 999968658.
E no seu perfil do Instagram tem o WhatsApp também lá, se caso o pessoal Tem o quiser. WhatsApp, chama ali pelo direct. Eu também tenho o meu site ali, que é o www.carinacarvalho.adv.br. Ali tem todos os serviços que a gente presta, inclusive com relação ali a- aos benefícios da Previdência, né? Que são 10 benefícios, então, assim, é bastante benefício, né, para falar. Também tem uma a especialização ali em direito previdenciário e militar, né? Atua ali com as pensionistas, com os militares, né? Faço parte de um grupo também que a gente chama que foi um grupo que a gente criou na pandemia, que é as advogadas no comando, né? Então, assim, nós somos 4 advogadas, onde está cada uma num canto do país, né? Então, nós temos uma lá no Mato Grosso, uma no Maranhão, uma no Rio de Janeiro e eu aqui em Porto Alegre. E a gente faz, assim, às vezes a gente faz umas lives, a gente tem um canal no YouTube também que a gente fala um pouco de direito militar, né? E aí trata de toda essa matéria aí. E dependendo de onde a pessoa vem, né, a gente já mais setoriza mais pro lado que vai. Bem interessante, e a pandemia, querendo, não prejudicou uns, mas ajudou por outro lado também, acabou melhorando, vamos dizer assim, por outro lado, né, doutora? É, ela, na minha opinião, assim, ela destravou, né? Porque eu me lembro que, assim, até um pouco antes da pandemia, eu fui num congresso que teve em Florianópolis, que era tudo presencial, não se falava muito dessa coisa virtual, né? E eu fui num congresso e com uma colega minha, que ela é mais antiga, assim, do que eu na advocacia, né? Eu tenho 12 anos, ela deve ter uns 30, né? De advocacia. E aí já estava se falando muito dessa questão digital e tal, até por causa do processo, né? Só o processo digital, meu Deus, isso aí é a quinta maravilha do mundo, né? E aí já estava se falando, já tava se colocando bem toda essa questão do escritório digital. E daí ela disse para mim, eu atuo há tantos anos, isso aí não vai ser assim. Isso aí eles estão falando, mas isso aí, olha, demora ainda uns 15 anos para acontecer isso do jeito que estão falando aqui, porque eles estão botando uma velocidade que não pega. O pessoal é conservador, realmente a advocacia tinha essa, né? Essa cultura, né, mais conservadora e tal, até os próprios juízes, a magistratura, né, aquela coisa mais formal, mais certinho, mais o papel, mais isso, mais aquilo. Só que assim, aí veio a pandemia e não teve jeito, né? Foi como se empurrasse de um precipício. E acho que não foi só para a advocacia, foi para várias outras profissões, né? A exemplo aí, não sei se tem alguém nos assistindo, mas da psicologia. Eu sei que a psicologia era é uma profissão que eles não permitiam o atendimento online, né? Tinha essa questão, a própria questão médica online, eles também eram bem conservadores. E a pandemia veio e autorizou aí muitas profissões também a fazer a questão online, né? E com excelência, porque assim a gente vê o quanto se popa de tempo, de dinheiro, né? Investimento, né? O quanto proporciona abrir os horizontes. Vocês mesmos aí, os espaços jurídicos estão aonde? Qual é a cidade? A matriz é Minas Gerais e eu estou em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? E eu aqui em Porto Alegre. Então, como é que a gente ia fazer isso, né? Se não fosse acessível, se não fosse permitido, né? Se não tivesse esse É, boom da pandemia, né? As pessoas parece que não aceitavam muito. E hoje é bem tranquilo, né? Eu agora mesmo eu tô com uma série de clientes aqui numa cidade chamada Triunfo, aqui no Rio Grande do Sul, que deve dar o quê? Deve dar uns 80 quilômetros aqui da minha cidade. Eu fiz um benefício lá, foi bem sucedido, e daí foi uma indicação. Olha, eu sei que eu tenho umas 10 pessoas lá da cidade, todos eles me ligam, agenda, marca, doutora, quero marcar o atendimento online. Imagina, eu ia ter que ir até Triunfo, voltar para fazer
é um espetáculo, né? Eu acho maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu sou muito. Eu gosto muito da questão tecnológica, né? Tudo que fala de tecnologia e praticidade, assim, já me conquista. Então, eu adoro. Ajuda bastante, né? Aham. Já melhora a vida de todo mundo, né, doutora? E eu Sim. gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legal, com parceria com os estúdios TPFest, que faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. A doutora também faz parte do Espaço Jurídico. Para quem quiser tirar dúvida, assistir os vídeos também de esclarecimento da doutora, é só acessar o site espaçosjurídicos.com.br e acompanhar também no Instagram, Espaço Jurídico, sempre dicas aí com a doutora Karina Carvalho. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Quem sabe a gente marca uma nova entrevista para a gente bater um papo sobre outro tema, né? Pode ser, Outras pautas com aqui, certeza. né? Para E tem esclarecer coisa para aí. falar desse direito, né? A gente sempre Tem tem bastante. bastante coisa. Mas eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, é um prazer estar aí no espaço. Espero ter esclarecido aí a dúvida de alguns interlocutores. E quem quiser também pode me mandar a dúvida aí no direct, sem problemas, né? À medida que a gente pode, a gente vai esclarecendo, porque os dias assim é uma correria. E então eu fico agradecida mesmo. Muito obrigada. Obrigada pela participação. E o programa Bate-Papo Legal, com parceria com o Estúdios TPFest, do Espaço Jurídicos, vai ficando por aqui. E nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigada.